recebi o convite do professor Fernando Mesadri para compor uma chapa junto com ele, para concorrer à reitoria, na qualidade de vice-reitora, eu já falei de pronto que eu apenas concordaria caso eu pudesse participar das discussões e de todos os processos decisórios importantes da universidade. E que eu não concordaria em ser apenas a mulher que aparece nas fotos ao lado do reitor. Então, a partir deste momento, dessa nossa primeira reunião em que nós discutimos isso, nós fizemos um pacto de cogestão. Por essa razão, eu convidei duas mulheres, duas pesquisadoras da universidade, para que juntas nós possamos pensar aqui um pouco sobre o papel das mulheres na ciência, o papel das mulheres na universidade, o papel da ciência nas ações contra a violência contra as mulheres e também nas questões de conquistas de igualdade de gênero. Então, hoje nós temos aqui a professora Ana Paula Vosni Martins, que é professora titular do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Paraná. Ela é coordenadora e fundadora do Núcleo de Estudos de Gênero, o NEG. Obrigada por sua participação, professora Ana Paula. E também a professora Maria Rita de Assis César, que é professora titular do Departamento de Teoria e Prática de Ensino do setor de educação e é coordenadora e fundadora do Laboratório de Investigação em Corpo, Gênero e Subjetividade, o LABIM. Então, sejam bem-vindas a essa nossa conversa. Okay? Então, eu vou começar com uma pergunta para a professora Ana Paula. Professora, o Núcleo de Estudos de Gênero, NEG, ele vai fazer 30 anos agora em agosto, né? E ele foi responsável pela criação da área de estudos de gênero e de diversidade aqui na Universidade Federal do Paraná. Então, eu queria ouvir de você um pouquinho sobre a trajetória do Núcleo de Estudos de Gênero e a criação de um campo científico chamado Estudos de Gênero. O que você poderia falar para nós? Então, o Núcleo de Estudos de Gênero, como você bem comentou, ele foi fundado em 1994 por duas professoras, eu, na História, e a professora Miriam Adelman, da Sociologia, do Departamento de Ciências Sociais, da nossa universidade. E naquela época éramos só nós duas, embora tivéssemos também professoras na antropologia, algumas também na história, poucas, eu estou me referindo às ciências humanas particularmente, que já desenvolviam pesquisas de pós-graduação, seus mestrados, seus doutorados, sobre estudos de mulheres. E eu e Miriam estávamos ainda em processo de formação, na pós-graduação. Nós não tínhamos ainda doutorado em 1994, não tínhamos concluído nossos doutorados. E conversamos muito e já nos conhecíamos um pouco antes e achamos que seria um momento importante, já que nós duas tínhamos ingressado apenas há um ano, nós duas ingressamos em 1993 aqui na universidade, de criar um espaço de discussão. Então, a princípio, o núcleo ele começou de uma maneira bastante despretensiosa, com um espaço de discussão para quem trabalhava nessa área de estudos sobre mulheres, e já iniciávamos aí no início da década de 90 as discussões sobre o uso da categoria gênero. E assim foi, assim começamos a convidar pessoas de outros, inclusive da área da saúde, também tivemos saúde coletiva, da antropologia, da sociologia, das letras. Não tivemos assim imediatamente uma adesão bastante significativa, mas qualitativamente muito estimulante, vamos dizer assim. E a partir daí começamos também a trazer para essas discussões estudantes que nós tínhamos estudantes de graduação, e começaram então a participar também das nossas discussões. E assim o núcleo começou a tomar forma, uma forma nada assim muito institucionalizada, como eu disse, bastante informal, e com um espaço também assim de relações de amizade que começaram a se formar no núcleo, e a partir de uns 2, 3 anos depois, nós já tivemos então a oportunidade de fazer o nosso primeiro encontro de estudos de gênero aqui da universidade, que foi muito bom, que contou com a participação
de estudantes, de colegas, professores, pesquisadores de outros estados, principalmente Santa Catarina. Nós temos ali uma proximidade muito grande, historicamente muito grande, com o pessoal que faz o Fazendo Gênero, né, que é esse congresso que reúne milhares de pessoas, né, e que é um congresso efetivamente internacional que ocorre aqui no Brasil há 30 anos. Então, essa parceria começou assim, não é? E quero dizer também a você que o núcleo ele tem uma experiência que eu acho muito interessante em termos do seu lugar dentro de uma universidade, né? Porque ele não eu falei das ciências humanas, porque nós somos originários das ciências humanas, mas ele não é um núcleo das ciências humanas, né? Porque nós temos ali representantes da educação, né, digamos, do setor, né? Ele é um grupo interdisciplinar, ele é também um grupo intersetorial, não é? E nós também contamos com pesquisadores de outras instituições. Então, não é exclusivo da universidade, ele nasce na universidade. Ele nasce com pesquisadoras da UFPR, mas ele se abre. Não é? E aí a gente vê o resultado disso também, onde estão hoje as nossas egressas, os nossos egressos, né, de graduação, mas principalmente de pós-graduação, que hoje estão espalhados por esse país. Né? Então, muito rapidamente contando, porque se você me deixar, eu vou contar essa história de uma maneira muito longa, né? Mas assim, muito rapidamente contando, foi assim que nós iniciamos, lá em 1994. Né? Miriam não está aposentada, né? Mas continua participando ativamente do núcleo. E agora, em agosto, nós vamos fazer um evento, né, Maria Rita, para comemorar aí os nossos 30 anos. Muito bem, perfeito. E uma pergunta para as duas aqui agora, né? Vocês sempre acharam que as mulheres tinham lugar na ciência ou vocês foram descobrindo com o tempo? Bom, primeiro eu quero dizer que o Núcleo de Estudos de Gênero foi quem me recebeu na UFPR em 1999. Tá? E depois eu conto um pouco mais sobre essa história da minha chegada ali. Mas essa questão, né, desse lugar das mulheres na ciência, ele é um lugar de descoberta, ainda mais na nossa geração, né? Nós somos da mesma geração. Eu sou oriunda da biologia, trabalhei com genética, comecei uma formação nas ciências duras na genética. Depois me desvirtuei e fui parar na educação há muitos anos, e sou muito feliz lá na educação, nas ciências humanas, nesse diálogo com as ciências humanas e educação. Mas essa descoberta desse lugar das mulheres na ciência, e na minha experiência, certamente a da Ana Paula também, porque ela também começa nas ciências duras, ele é muito difícil, porque, primeiro, a nossa experiência de chegada nesse lugar na universidade, muitas mulheres, mas mulheres que ainda não têm um espaço importante nesses processos. Eu cheguei num laboratório de genética que era o laboratório que estava recebendo o projeto Genoma no Brasil, na década de 80. E ali havia várias mulheres, eu era ainda estudante de graduação, mas esse lugar das mulheres não era definido, não era bem definido. Nós lavávamos as lâminas, nós lavávamos, né, os tubos de ensaio, levávamos café para os grandes pesquisadores que estavam ali. Então, essa trajetória, e eu tenho certeza que a migração que eu fiz para as ciências humanas e a descoberta dos estudos de gênero, porque a gente sempre tem uma história que é uma história que ela se mistura a ciência com uma certa militância, né? São essas áreas em que a militância, a atuação política, num momento que na minha vida, certamente a Ana Paula também, a sua também, enfim, nos anos 80, abertura, o processo de democratização do país, a gente descobrindo uma série de coisas que que tínhamos sido cerceadas durante a nossa formação no ensino médio, no ensino fundamental, a chegada na universidade e a descoberta
das conquistas das mulheres, do movimento de mulheres, dentro do processo de redemocratização. Isso, para nós que estávamos produzindo esse lugar dentro da universidade, com esse desejo de fazer ciência, foi muito fundamental, porque a partir dali a gente começa a pensar qual é o nosso lugar, qual é o lugar das mulheres na ciência. Né? Hoje esse tema é difundido, existem projetos, as agências de fomento falam disso, mas lá nos anos 80, não é mesmo nos anos 90, mas nos anos 80, não se falava nisso. As mulheres eram aquelas que tinham que correr muitos obstáculos para chegar em algum lugar, né, para conseguir entrar no mestrado, para poder entrar num laboratório de pesquisa. Então, é um processo duro, doloroso, mas ao mesmo tempo um processo de conquistas, né, de abertura desses espaços. E eu posso dizer que eu, Ana Paula, Miriam Vosner, eu cheguei no laboratório, no NEG, né, no Núcleo de Estudos de Gênero, e eu posso dizer que nós sofríamos muita resistência dentro da universidade, nos nossos departamentos, nos nossos setores. Nós não tínhamos uma sala, e foi muito difícil conseguir uma sala para o núcleo primeiro. Sim, 20 anos sem sala. 20 anos sem sala. Então, eu acho que essa história da construção desse lugar, e que hoje a gente olha e parece que esse lugar já foi dado, já foi estabelecido. Não, a gente construiu, eu sempre digo, né, no facão. É um processo de construção e conquista diários, né? Sim. Até hoje. Que permanece, né? Eu só queria assim complementar, acho que a Maria Rita traçou muito bem esse cenário da nossa geração, né? E claro, para as estudantes, as pesquisadoras mais jovens, né, o caminho, digamos assim, o espaço, não que ele seja totalmente tranquilo, que o acesso seja muito fácil, e a permanência, não só o acesso, mas a permanência também, não, há problemas, mas nós que tivemos a nossa formação na universidade na década de 80, justamente nesse processo de redemocratização ao qual a Maria Rita mencionou, né? Eu, por exemplo, venho da engenharia. Então, antes de me desvirtuar, como disse Maria Rita, ela foi para a educação e eu me desvirtuei para a história, mas antes de acontecer esse processo, eu era da engenharia florestal. E veja, eu ingressei na engenharia florestal num momento muito interessante, porque a minha turma nós éramos 50% mulheres e 50% homens. Nas engenharias isso é muito, muito raro. Estou pensando lá nos anos 80, né? E havia um grande preconceito, né? Eu acho que essa era uma piadinha que corria muito nessa época no Centro Politécnico, e que era assim, né? Deus perguntou para a mulher que queria fazer engenharia, mas você quer ser bonita ou você quer ser engenheira? E os rapazes falavam muito sobre isso na época. Eu lembro que eu ficava muito furiosa de ouvir isso. E olha, e nós que éramos 50%, né? Mas havia uma coisa muito interessante também nessa sua pergunta. Eu estava lembrando, enquanto a Maria Anitta falava, no curso de engenharia florestal, nos anos 80, não havia professoras, não. As professoras que eu conheci, elas eram das ciências biológicas. A engenharia florestal é uma engenharia muito interessante, porque a gente tinha formação em vários setores e com áreas científicas diferentes, né? E nas ciências biológicas, sim, tínhamos professoras, a grande maioria era composta por professores. E a engenharia florestal, né, ali, que ficava antigamente ali no Juvevê, né? Agora ela está perto do Jardim Botânico, mas assim, majoritariamente eu não consigo lembrar, gente, eu não consigo lembrar realmente de uma professora na engenharia florestal. Então, para mim, sabe, uma jovem de 20 e poucos anos, né, 19 anos, para mim, eu estava entrando num espaço assim,
formalmente, lá está a autoridade do saber, né? Mas é interessante que nós queríamos, né? E eu não tive nenhuma formação lá atrás, na minha cidade, nas escolas, ensino médio, de forma alguma, família, de jeito nenhum, que nunca eu fosse professora, e olha, deu certo, eu fui professora. Né? Mas eu queria ser engenheira, né? E aí é interessante essa tua pergunta, como é que a gente espera, como é que a gente pensa esse lugar das mulheres na produção do conhecimento científico? Né? A gente aprende fazendo. A nossa geração aprendeu fazendo. Né? E com muitas dificuldades. Né? E quando eu estou pensando agora em ciências humanas, né? Nos anos 80, temos um espaço muito mais aberto, né? Do que era, por exemplo, as ciências exatas, as engenharias. Né? Nossa, que você estuda... a Ana Paula que estuda aí a história das mulheres. Né? Eu fazia a história política, a história econômica. Né? Então, a gente criar esse espaço, eu acho que demandou também muito dessa nossa inserção, como bem Maria Rita falou, sobre a nossa inserção no movimento feminista, né? Na produção do pensamento feminista. E eu acho que, para mim, eu não posso deixar de falar aqui, a importância que teve a leitura que eu fiz ainda muito jovem e quase sem entender nada, mas entendendo alguma coisa, da Simone de Beauvoir. Eu era uma estudante de engenharia florestal que leu Simone de Beauvoir, e isso foi muito importante para mim, porque eu pude compreender certas coisas que eu achava que estava esquisito, mas eu não tinha instrumentos, nem para dizer por que tinha vocabulário, né? Não tinha vocabulário. Exatamente. E aí isso foi assim que eu fui aprendendo, né? A reconhecer, nossa, mas a gente tem capacidade de estar em vários espaços, e a gente tem capacidade assim, de ser engenheira, de ser médica, de ser professora, de ser arqueóloga, de ser antropóloga, de ser jornalista, de ser o que a gente quiser, né? Basta a gente estudar e principalmente ter acesso. O acesso é fundamental, e o acesso não é uma construção individual. Eu luto e eu conquisto. Você que não lutou, você não vai conquistar. Não é? Especialmente no que diz respeito às mulheres. A gente não conta só com a nossa vontade. A gente precisa sim ter, né? Um conjunto de fatores, um conjunto de forças, né? Especialmente sociais e políticas, que sejam permeáveis, né? que tornem os espaços permeáveis, especialmente os espaços de educação e de cultura que a gente está falando aqui, né? E de ciência, obviamente. E como você falou, o acesso e a garantia de permanência, né? Exatamente. Com a possibilidade de permanência. Muito bom. Então, vamos lá, mais uma. O que cabe à universidade dentro dessa discussão que a gente está tendo aqui com relação às reivindicações de igualdade? O que você acha, não? Eu acho que a universidade, por ser um espaço que deve visar a pluralidade de ideias, o debate. A gente fala tanto em democracia, mas a democracia ela tem que ser experimentada, né? Ela tem que ser colocada em prática, cotidianiza é muito difícil. Assim, E, nesse sentido, tendo em vista a maneira como eu e a Rita, né, pensamos, e as nossas colegas, né, com as quais convivemos, né, durante tantos anos, pensamos o que deve ser a universidade como esse espaço de pluralidade. Né? É impossível pensar em termos de produção do conhecimento, de formação de pessoas, né? De jovens estudantes, tanto na graduação quanto na pós-graduação, sem se ter a consciência de que espaços democráticos, espaços de pluralidade democrática não se faz apenas se agarrando à ideia de estrutura, de hierarquia e de poder. Né? Se você não tem essa compreensão de que, ou seja, eu estou falando especialmente da universidade porque o que eu posso falar é onde eu vivo, é o que eu conheço. Mas eu me refiro também a outros espaços. Né? Um espaço dificílimo, como a própria política. Né? E sem a igualdade, né? Esse conceito tão difícil, né? Esse conceito da história contemporânea, né? Que é tão difícil
de se compreender, né? Não porque ele seja complexo, assim, que a gente quer uma espécie assim, de um bloco, né? de uma definição política ou da filosofia política que você não consegue adentrar, tão difícil que é. Não é? Mas é que ele requer, evidentemente, né? Uma mobilização política, uma consciência política, né? E o desejo de você construir instituições, né, em que a igualdade ela seja um ideal e que ela seja eu diria, uma espécie assim, de um vetor, né, que conduz as nossas práticas cotidianas. Então, eu acho que a universidade, ela sendo vista não como essa estrutura rígida, pesadona, que não muda, mas sim como um espaço voltado para a formação e para um espaço plural para a formação, aí a igualdade é a condição para a gente ter esse espaço e para a gente formar as pessoas. Obrigada, Ana Paula. E como que a ciência e todas as pesquisas que vocês desenvolvem, né, os estudos que vocês fazem, podem contribuir para o combate ao assédio e à violência sexual contra as mulheres? Essa pergunta eu acho excelente, porque as pesquisas da área dos estudos de gênero, vou me referir agora assim, elas são muito variáveis, muito diferentes, né? São campos de conhecimento diferentes, né? Eu sempre digo que não é uma história do gênero, né? Porque o gênero ele não tem uma história, né? Você pensa, bem, então tem uma história da classe social, né? Você tem configurações, né, que se pensam em relações, são relações de poder, que são relações sociais, né? O gênero é uma forma também da gente pensar, é uma forma de se organizar, né? É uma forma até de se pensar na própria organização da cultura, né? Então, pensando dessa maneira, pensando no campo dos estudos de gênero, nós, na Universidade Federal do Paraná, e a partir também da experiência que nós temos com o Núcleo de Estudos de Gênero, estamos sempre, né, muito assim, abertas e conectadas, né, com uma produção de conhecimento que ela é bastante difusa hoje. Hoje os estudos de gênero, eles são extremamente conectados, né, pensadoras, teóricas, pesquisadoras do Brasil, mas fora do Brasil, né, que estão tocando conhecimento, produzindo, participando de congressos, publicando juntas, né? E essa massa crítica, essa fortuna crítica, eu diria que a expressão melhor é essa, a fortuna crítica dessa rede internacional, né, que abraça, então, portanto, a diversidade dos estudos de gênero, tem contribuído, sem dúvida, para se pensar politicamente, socialmente, eu diria, também filosoficamente, a questão da violência de gênero. Né? E, portanto, este conhecimento, na minha compreensão, ele é fundamental para que a gente possa enfrentar, primeiro entender, né? E segundo, enfrentar a violência, porque a violência está em todos os espaços. A universidade, infelizmente, né, também tem a violência cotidiana, a violência, o assédio, e essa violência ela se dá de várias formas, né? E talvez a mais silenciosa, pelo menos foi silenciosa até um certo tempo, hoje ela não é mais, né? O assédio voltado às mulheres, né? O assédio que tem essa fundamentação do gênero, né? Do poder de gênero e portanto, dessas relações de gênero, quer dizer, não é? E me parece, então, que essa nossa área de estudos, né, ela é hoje fundamental para que a gente possa ter políticas, tanto institucionais, mas também políticas públicas, né, que efetivamente enfrentem, né, esse imenso problema
e que eu diria que é um problema não só da sociedade, né, mas é um problema do nosso tempo, né, e é um problema político. Fundamentalmente é um problema político. Às vezes as pessoas pensam que há uma coisa assim, chamada violência de gênero, que não sei se você concorda comigo, Maria Rita, como se fosse assim, uma espécie de uma caixinha no grande departamento separada, da violência. Periférico, né? Absolutamente não. Os números que a pesquisa produz estão aí. E não só números, né? Porque a pesquisa sobre a violência ela tem várias dimensões. Tem a dimensão estatística, que é fundamental, né? Mas ela tem também a parte dos depoimentos. Análise qualitativa. Da experiência. Né? E aí a gente vê a tragédia, né? Que é essa questão da violência, especialmente da violência de gênero. Então, eu diria para você que é isso, né? A produção do conhecimento hoje, né, que é da área dos estudos de gênero, fundamentalmente sobre esse assunto, ela é fundamental para que a gente possa enfrentar, né, o problema. Perfeito. Maria Rita, o que a gestão da universidade pode aprender com os estudos que vocês fazem nos seus núcleos, nos seus laboratórios, em termos de acolhimento às vítimas de violência? Bom, primeiro eu queria concordar com a Ana Paula sobre essa questão da relação da produção do conhecimento na área dos estudos de gênero e na elaboração das políticas, dentro e fora da universidade. Eu acho que tem uma dimensão que é uma dimensão que a gente precisa tomar um certo cuidado, que é uma banalização do movimento feminista, dos estudos de gênero, do lugar da mulher, uma relação muito fácil entre mulher e conquista espaços que a pesquisa e a produção do conhecimento, ela demonstra que essas relações não são tão simples assim. Que há a necessidade de muito estudo, de muita pesquisa. E os estudos de gênero inauguraram formas distintas de fazer pesquisa. Quando a Ana Paula fala nos depoimentos, isso já é algo que traz uma epistemologia distinta, uma forma de fazer pesquisa distinta, porque as mulheres deixaram poucos rastros. Né? A Ana Paula, historiadora, ela pode dizer bastante sobre isso, mas os rastros das mulheres foram apagados ao longo da história. Ou esses rastros não foram seguidos, não foram buscados. Então, a pesquisa ela é fundamental para a universidade e para as instituições de modo geral no combate à violência. Não é à toa, né, que tanto o Núcleo de Estudos de Gênero como o Laboratório de Investigação em Corpo, Gênero e Subjetividade, que é um núcleo filho do Núcleo de Estudos de Gênero, né, presta informações para a elaboração das políticas. Presta essas informações que são informações fundamentais, porque a gente precisa dos dados, entender como essa violência se expressa nos locais. Eu venho trabalhando isso há quase 8 anos, mas institucionalmente dentro da universidade, junto à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e também uma parceria, né, com a Superintendência de Inclusão, Políticas Afirmativas e Diversidade, mas entender o tipo de violência que ocorre, como que ela ocorre, contra quem, e a pesquisa que vai nos fornecer esses dados, para que nós possamos desenhar essas políticas, para que nós possamos criar o que nós chamamos de um ambiente seguro. A universidade, ela não está fora da sociedade, a universidade é parte da sociedade. A sociedade é violenta com as mulheres, de várias formas. Uma violência mais simbólica, mais institucional, mas tem violência física, tem o assédio sexual, tem a violência sexual. Isso tudo ocorre dentro da universidade também, ocorre com as nossas alunas, ocorre com as nossas servidoras, ocorre porque a universidade ela não é uma torre de marfim separada da sociedade.
Então, esse conhecimento que os núcleos, os grupos, que hoje são muitos, né, Ana Paula? Então, essa situação, Maria Rita, ela não está isolada dentro da sociedade. A gente vive isso em todos os lugares, em todos os espaços, inclusive dentro da universidade. Exatamente, Cristina. A universidade, ela faz parte da sociedade, ela carrega todas essas mazelas, né? E a violência de gênero, ela está presente em todos os espaços. Às vezes de forma muito sutil, às vezes na forma da organização institucional e às vezes na forma da violência mesmo, né? Verbal e muitas vezes física. Então, é muito importante como as pesquisas nos mostram as diferentes formas de violência, como ela ocorre e como essas mulheres, né, esses sujeitos, aí eu incluo também a população LGBT, que é muito vítima nesses processos, né? Os estudos de gênero também abarcam os estudos da diversidade sexual. Então, há as incidências de violências. Por exemplo, mulheres negras sofrem mais violência do que mulheres brancas. Mulheres indígenas sofrem mais violência do que as mulheres brancas. E a gente tem essa segmentação, que é bem importante ressaltar, essa segmentação da violência em todos os espaços, inclusive da universidade. E a contribuição que os estudos, as pesquisas dão para as instituições e para a universidade é justamente demonstrar como esses segmentos das populações, tanto de mulheres como a população LGBT, sofrem violência e quais são as políticas específicas. Porque é muito importante pensar essas formas, né, que nós sempre dizemos dentro da gestão e nos processos da gestão da universidade. Como é que a gente faz a universidade ser um ambiente seguro para todas as mulheres, para a população LGBT e para todas as chamadas minorias? Então, como é que a gente transforma a universidade num espaço de segurança? Um pouco como uma ilha de segurança numa sociedade que é muito violenta com todas as populações. E aí é pensar essas políticas, mas pensar essas políticas não voluntariamente, né? Não no voluntarismo. Reunir um grupo de mulheres que não tem nenhuma relação com a pesquisa, com os estudos de gênero, não conhece, né, os números, não conhece os textos, os depoimentos, enfim, não conhece os dados. Ciência, isso é ciência. Não adianta o voluntarismo. O que a gente precisa é justamente dessas pesquisas informando as políticas, informando as ações, informando para que a gente realmente tenha um ambiente seguro dentro da universidade, que as mulheres se sintam seguras, que as populações LGBT que ia mais se sintam seguras, essas políticas pensadas cientificamente. Isso. Uma universidade como um lugar de produção de conhecimento, que essa é a essência, gerando informações que vão nos embasar na tomada de decisões, no acolhimento, nas políticas de enfrentamento, para a gente criar essa ilha segura para os nossos alunos e alunas, né? Que é por aí. Então, vamos continuar aqui. Maria Rita, o que significa para você a representação feminina nos cargos de direção e gestão, tanto da universidade como fora dela? A gente pode falar de maneira mais ampla. A representatividade, ela é importante, mas ela não é suficiente. Eu acho que a gente sempre precisa pensar a partir de um compromisso. A política, né? A grande política, pensou em cotas para as mulheres, né? nos cargos eletivos do legislativo, como um instrumento.
mas não necessariamente as mulheres que estão ali, né, que são eleitas, elas têm qualquer relação com essas questões, com essas pautas. Podem ou não estar incluídas, né? Elas assim, não necessariamente. Então, nós temos vamos dizer assim, um conjunto de mulheres que são deputadas, senadoras, que inclusive votam contra as pautas das mulheres. Então, a questão é a seguinte: não basta ser mulher. Não basta ser mulher. Às vezes é melhor ter um homem. Se o homem tiver mais compromisso com as pautas da igualdade e do combate da violência. O que a gente precisa é de mulheres comprometidas com a pauta da igualdade de gênero e do combate à violência contra as mulheres. Então, como eu disse, a representatividade ela é importante, mas ela não é suficiente. Ela sozinha não nos leva a uma conquista desse lugar das mulheres. Eu tenho visto muito na TV, às vezes, né, na TV aberta, nessas propagandas eleitorais, partidos que sempre são muito violentos com as mulheres. E essas mulheres que são candidatas por esse partido, e mulheres que a gente conhece a história dessas mulheres na política, que sempre votaram contra os projetos que fazem as mulheres avançar, que diminuem a violência, e que estão lá dizendo: votem em mim porque eu sou mulher. Mulher, vote em mim porque eu sou mulher. Não, isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Então, a nossa preocupação, e a nossa preocupação, né, como pesquisadora na área, é justamente esse oportunismo na política, né, esse oportunismo na política de mulheres que se arrogam dizer estar nesse lugar e elas não estão nesse lugar. Exatamente. Em resumo, a representatividade é importante, a gente tem que cada vez mais ocupar esses espaços, mas com competência, né, baseado em competência e nas pautas específicas também, né? Então, como você falou, só por ser mulher não é uma justificativa plausível, né? Como você disse no início desse bate-papo, para introduzir o bate-papo, a mulher não é só aquela da foto para ficar mais bonita, né? E você coloca justamente isso, né, em pauta. As mulheres precisam estar ali tomando decisões que são decisões que vão beneficiar as mulheres. Eu acho, se você me permite também, Maria Rita, de dizer assim, que isso que Maria Rita disse, que a representatividade, ela tem digamos assim, um desdobramento dessa chamada representatividade das mulheres em diferentes espaços, no caso aqui estamos falando da universidade, não é? Que é o questionamento, né, que se faz, por exemplo, como Maria Rita bem colocou, o fato de ser uma mulher, seja num partido político, seja num cargo de direção, né, como se o fato de ser mulher bastasse. Né? Então, assim, eu vou colocar em vaso aqui porque eu acho que fica mais interessante, não é? Eu vou colocar a nome aqui, nesse cargo, aqui. Aí eu tenho meu comprometimento com os colegas do partido, ou com o pessoal da universidade, lá com quem, né, eu tenho os meus comprometimentos e tal, e resolve, né? Quer dizer, a questão não é essa, né? A questão é que nós mulheres temos uma essência que responderia, digamos, onde a gente estivesse, seja lá pelo que for, né? Porque somos mulheres, simplesmente isso. Não, temos que ter acesso a tudo. Né? Temos que ter acesso a tudo. Né? A reitoria, pró-reitorias, direção de setor, coordenação. Estamos em todos esses lugares. Estamos. Né? E por quê? Ora, porque tivemos acesso à educação, porque temos acesso a concursos públicos, né? Porque competimos em níveis
razoavelmente de igualdade, não é? É isso, né? Estamos lá porque precisamos estar e porque temos capacidade de estar. Estamos num ambiente seguro. E estamos num ambiente que nós estamos construindo essa segurança. Porque as questões também, voltando um pouquinho sobre a questão da violência, né? Também tem o seguinte, a universidade demorou muito e algumas universidades ainda não chegaram a compreender que certas coisas que acontecem com professores, mas principalmente com estudantes, e aqui estou falando não só de mulheres, mas também como Maria Rita muito bem colocou, estudantes, pessoas que não são nem observadas, nem vistas, né? Que são pessoas trans, principalmente pessoas trans, né? E esse grupo de pessoas, né, LGBTQIA+, como se elas não existissem e as coisas que acontecem ou aconteceram com elas, isso não tem nada a ver com diversidade. Como não tem nada a ver com diversidade, né? Professor que não respeita nome social não tem a ver com diversidade. O que é isso? Né? Assédio a estudantes, né? Sobre roupas, sobre sei lá o quê, né? Que o professor acha que tem o direito de fazer comentários. Isso não diz respeito à vida na universidade. Né? Quer dizer, também a oportunidade, né, esse debate, inclusive essa conversa que a gente está tendo aqui, né, é a oportunidade de pensar que a universidade tem que, sim, a universidade é isso que Maria Rita disse, ela faz parte do mundo, né, e aqui não é só aquele lugar dos gêniozinhos que ficam pensando, escrevendo, participando de congresso só, né, nós estamos em relações junto com outras pessoas. E se a gente não pensa nisso, a universidade vai continuar sendo como ela foi no passado, né? Um espaço difícil, né? Um espaço fechado e um espaço no qual você tem que lutar todo dia, bravamente. Não precisa ser assim, né? Não precisa ser desse jeito. Tem mulheres que gostam de dizer, todo dia eu venço o dragão. Gente, que coisa horrível. Não, né? Eu já detesto essa ideia. Cansativo. Não, né? Vamos nos cansar com outras coisas. Chega com isso. É um espaço de diálogo, né? Constante. É nisso Tem que a gente ser, tem que né? Porque isso é pensar democracia. Não? Isso é pensar democracia dentro da universidade. Pensar o diálogo, pensar essas relações e colocar as relações de gênero como uma das principais, as relações raciais são fundamentais. Também não tem como a gente falar, e a gente foi aprendendo isso ao longo das pesquisas, não tem como você falar, né, em gênero sem fazer essa intersecção com raça, né? E com outras categorias sociais também. Sim. Mas o processo democrático dentro da universidade, ela diz respeito a essas relações que não são simples, elas são difíceis, precisam ser trabalhadas cotidianamente e precisam ser, enfim, as pessoas precisam entender os mecanismos ali de exclusão. Então, é um pouco reconhecer o teu lugar. Eu sempre, hoje, né, eu fui aprendendo ao longo dos anos que eu preciso reconhecer o meu lugar de privilégio, de mulher branca, de classe média, de professora universitária, que eu reúno um conjunto de privilégios. E ao reunir esse conjunto de privilégios, eu entro nesse processo de um outro jeito, porque tem um conjunto enorme de pessoas que estão ali que não tiveram esses privilégios. Isso mesmo. E a construção da democracia é justamente esse processo. Muito bem. E como que os núcleos de estudos e pesquisas que a gente tem, né, o NEG e o LABIM dentro da universidade, podem contribuir para uma UFPR que avance e consiga ir para frente nessas pautas de igualdade de gênero e no combate a assédio contra mulheres, e aí vamos incluir a população LGBTQIA+, também? Bom, eu acho que são fundamentais, né? Não só o NEG, não só o LABIM, mas um diálogo com todos esses novos núcleos que existem no diálogo com a pesquisa. Eu acho importante a gente ressaltar que os estudos de gênero são uma área de pesquisa de produção científica e a universidade trabalha com ciência. Então, a nossa contribuição é essa relação
entre a ciência e a política, a ciência e a discussão por uma sociedade mais justa. A gente tem os dados, a gente traz os dados, nós produzimos os dados com a nossa pesquisa. Eu não consigo mais nem contar quantos mestrados e doutorados, se nós pensarmos no NEG e no LABIM, nós já orientamos e já colocamos no mundo. Só pensando em mestrado e doutorado. Acho que entre eu e a Ana Paula aqui tem mais de 100, com certeza. Só entre eu e ela. Porque também a gente sempre pegou um número muito alto de orientandos, porque era, precisamos construir essa área. Construímos, precisamos fortalecer a área, precisamos manter a área viva, né? Então, isso que a Ana Paula disse no início, né? Nossos orientandos e orientandas, muitos estão dentro da universidade. Eu tenho a felicidade de ter 5 ex-orientandos e orientandos são meus colegas no setor, mas também estão espalhados pelo Brasil, né? Mas a nossa contribuição, além dessa contribuição que é formação de recursos humanos, ela é formação também de espaços de pesquisa, de discussão, de acolhimento, trazendo dados, discutindo qual é a melhor forma, por conta das nossas pesquisas, a gente vai entendendo qual é a melhor forma de acolher. Num caso de violência, num caso de violência de gênero, qual é a melhor forma de acolher uma estudante que sofreu violência? Eu venho trabalhando isso, né? Eu fui aprendendo ao longo desses anos na gestão. Hoje eu tenho uma tranquilidade desse lugar, que nunca é tranquilo, né? Ouvir uma situação sobre uma situação de violência, mas hoje eu tenho uma tranquilidade de que o caminho está traçado, né? A gente tem um protocolo, a gente precisa avançar, a gente, né, vai avançar nesses protocolos, nas formas de atuação ali, mas a gente, foram as pesquisas que nos levaram até ali, foi o conhecimento científico, foi a ciência, e a gente produz ciência. E é muito interessante, né? Eu quero aproveitar para dizer isso, que ainda hoje há um questionamento sobre a área, né? Sobre a cientificidade dos estudos de gênero. Ana Paula e eu somos pesquisadoras de produtividade de pesquisa do CNPq, que é difícil conseguir. Tudo bem que a gente batalhou muito para chegar lá. Eu me lembro de alguns anos que a gente teve que produzir artigos alucinadamente. Hoje a gente tem um espaço mais consolidado ali, não que a gente não produza mais, a gente continua produzindo bastante, né? Mas esse lugar da ciência, que ele é pouco falado, mas ele é um lugar que pode contribuir para a universidade avançar cada vez mais. E avançar também para fora, não é? Porque a universidade ela tem um papel fundamental, felizmente, né, aqui no Brasil, a gente passou por problemas muito difíceis em relação ao reconhecimento, né, do lugar da universidade na sociedade brasileira e de pesquisadores e pesquisadoras, né? Muito recentemente passamos por isso. Mas há uma história, e principalmente essa história a partir aí dos anos 1960, 70, segunda metade do século XX, né? Desse lugar construído por professoras, por professores, pesquisadoras e pesquisadores brasileiros, né? E a área de estudos de gênero, ela vem produzindo também um conhecimento que contribui, como muito bem disse Maria Rita, com dados, com conhecimento, não é? Não é com achismo, não é com bobagens, né? Com mentiras, com achismos, não, é com a realidade. São os dados que a gente trabalha na pesquisa, os nossos orientandos trabalham, né? E esse material, esse conhecimento que a universidade produz é fundamental para a transformação de outras instituições e de uma realidade dificílima que o Brasil, infelizmente, ainda vive, né? Especialmente quando você pensa
voltando à questão que você estava falando antes, sobre a questão da violência, não é? E que temos muito a fazer, né? Não podemos ficar parados, temos muito a fazer. E penso também que, em relação às políticas públicas, né? O quanto a universidade ela produz um conhecimento que poderia contribuir ainda muito mais para a elaboração de políticas públicas de enfrentamento à violência, de combate à violência, e que ainda, aí por outros mecanismos que não tem a ver apenas só com a universidade, né? De outras instituições, como, por exemplo, né, o Poder Legislativo no Brasil, é complicadíssimo, ainda se estabelecem aí uma certa dificuldade, né, com a possibilidade de fazer com que esse conhecimento também possa resultar, né, na produção de políticas eficazes, né? Mas que nós continuamos fazendo o nosso trabalho, com certeza continuamos, e a área de estudos de gênero tem um papel aí bastante importante. Sem dúvida. E para a gente caminhar para o final aqui do nosso bate-papo, que está maravilhoso, eu incluí uma pergunta agora, final, para vocês, baseada num livro que eu li recentemente, num escritor japonês, que se chama Antes que o Café Esfrie. Se vocês pudessem voltar no tempo, vocês têm aí 20, 30 anos na pesquisa sobre gênero, identidade, violência contra as mulheres, tudo isso, e que vocês pudessem voltar lá e contar para alguém alguma passagem histórica que vocês viveram, o que está acontecendo hoje. O que vocês pensam? O que você poderia voltar lá atrás e contar? Olha, agora a situação está assim. Eu pensava de um jeito e agora a situação mudou por causa dos estudos que nós fizemos, por causa do que nós produzimos no ambiente universitário. Vocês conseguem fazer essa reflexão? De quando a gente começou? Pode ser. Ou do momento histórico? Eu acho que, para mim, o contato com as gerações fez com que eu entendesse outras perspectivas dos estudos de gênero e trazer essas relações, né, que eu citei anteriormente, as relações entre gênero e raça, pensar a população LGBT, QIA+. Vou citar um exemplo. Por volta de 2008, 2010, eu fiz uma pesquisa junto a uma ex-orientanda, que hoje é minha colega, a professora Daiana Bruneto, sobre a trajetória educacional de travestis e pessoas trans. Essa pesquisa transformou completamente o meu conceito de gênero. Pensar essa experiência transformou. Então, se eu voltasse lá para trás, aquela menina mais jovem que estava começando, esboçando os estudos de gênero, ia dizer, olha, a gente precisa olhar mais para as experiências e presta atenção nisso. Presta atenção em algumas coisas, em evidências que a gente não consegue perceber em alguns momentos. Eu tenho certeza que são momentos históricos, mas esse aprendizado, para mim, foi fundamental. Foi fundamental. Dar esse nó no conceito de gênero, né? Quando a gente vai para a experiência, para a pesquisa, que é o conhecimento científico. Uma coisa que eu sempre digo para os meus orientandos e orientandas, se você não levar uma rasteira de tudo aquilo que você tem certeza que você conhece, você não aprendeu muita coisa. Você tem que levar uma rasteira. Então, eu acho que se eu pudesse voltar no tempo, isso é uma coisa que o historiador não pensa, sabe? Isso que eu apresentei. Mas assim, digamos que isso fosse possível, que eu estivesse no filme do Woody Allen, né? Aquele famoso filme maravilhoso dele, lá de Paris, né? Que eles vão voltando, sempre o tempo anterior que era melhor.
Mas eu não acho que o tempo anterior era melhor, né? Como historiadora, eu não posso pensar também isso. Mas se eu pudesse voltar à época da minha juventude, quando eu cheguei em Curitiba para ingressar na Universidade Federal do Paraná, morei na Casa do Estudante, Universidade de Curitiba, CELC, né? Se eu voltasse lá, naquele lugar, com aquelas mulheres, jovens mulheres, todas nós ali na faixa dos 18, 19, máximo 20, 21 anos, eu ia dizer para elas: leiam o livro da Virginia Woolf, Um Teto Todo Seu, sabe? Eu não sou mãe, mas eu sempre digo, se eu fosse mãe, o primeiro livro que eu daria para minha filha chegasse ali por volta dos, hoje, 11, 12 anos, seria Um Teto Todo Seu. E por quê? Porque eu vivi uma experiência, Maria Rita está falando dessa questão da alteridade, né, de como isso muda da minha forma da gente ver as coisas. E para mim foi muito forte a experiência de ser uma jovem mulher no Brasil na década de 80. Porque todos nós tínhamos ali um projeto de estudar, de ter uma profissão, de ter dinheiro, casamento, algumas, ou a grande maioria pensava, maternidade, com certeza sim. Mas a gente não sabia, a gente era muito jovem, a gente estava dando os primeiros passos, né? E pensar que tudo aquilo, muitas de nós não conseguimos, né? Porque, por vários motivos, não veio o caso. Mas, enfim, de este livro da Virginia Woolf, né, que é um brilhante ensaio que ela faz, né? De imaginar, afinal de contas, por quê? E ela está falando da literatura, né? Por que essa tremenda dificuldade da relação das mulheres com a literatura, com a escrita, né? E eu estou pensando assim, a dificuldade das mulheres com a vida, sabe? É isso. Por que isso causa tremendo sofrimento para a gente? Por quê? Que coisa é essa que faz com que ser mulher seja tão difícil? E olha, eu estou falando do ponto de vista de alguém que me considero também uma pessoa privilegiada, né? Mas é muito difícil, continua sendo. E eu estou pensando de jovens com 14, 15 anos, né? De classes sociais mais desprivilegiadas, né? Com tantos obstáculos ainda, né? E que o mundo, muitas vezes, parece que se fecha, né? E que age como uma garra de aço frente a essas jovens mulheres, né? E que é possível sim, é possível sonhar, né? Sim, mas é possível transformar isso em ação, não é? E penso que a educação continua sendo o nosso grande instrumento, né? Que a vida não é algo impossível, né? E que a gente consegue, a gente tem que conseguir, não é? Então, eu acho que seria isso, porque aquele livro, para mim, foi muito modificador. Eu não tenho essas coisas de autoajuda, detesto essas coisas, e nem acho que o livro dela não tem essa função, de forma alguma. Mas ele coloca tudo em perspectiva, né? E, assim, não precisa ser difícil ser mulher, né? Assim como não precisa ser difícil ser uma mulher negra, ser uma mulher trans, né? Não é possível, e aqui eu não estou entrando naquele discurso facilzinho do individualismo, não é isso, né? Mas que se a gente pensar juntos e pensar em construir onde nós estamos, seja na universidade, seja no partido político, né? Seja numa empresa, seja, sei lá, onde for, né? De pensarmos juntos, né? De construir, né? Relações que sejam relações mais igualitárias, né? E de uma sociedade mais justa. Bem, acho que ser mulher não precisa ser um sofrimento, não é? E não precisa ser assim tão difícil como a minha geração viveu. Eu imagino que a minha mãe tenha vivido isso de uma maneira muito mais difícil ainda. E minha avó nem se fala. Nem se fala. Eu faria isso, tá? Eu faria isso. Mas eu queria dizer algo, né? A Ana Paula traz essa questão desse sofrimento, da dificuldade, e a gente vai percebendo isso no cotidiano
das nossas alunas. E hoje a gente vai dando alguns nomes para isso, que diz respeito à saúde mental das meninas, dos meninos também, né? Não tem sido fácil para ninguém numa sociedade que é muito violenta de várias maneiras. Mas quando a gente pensa numa universidade que avança, a gente precisa pensar numa universidade que transforma esse lugar, que esse lugar, às vezes, do sofrimento é a própria universidade. São as relações dentro da universidade. Sim. Então, esses obstáculos. Então, uma universidade que avança é a universidade que tem que desmontar esses obstáculos, essas armadilhas, para que uma universidade que avança é uma universidade que as mulheres avançam. Perfeito, você disse tudo. Então, eu queria agradecer a professora Ana Paula Martins, que é coordenadora, fundadora, né, do Núcleo de Estudos de Gênero da UFPR, a professora Maria Rita de Assis César, que é coordenadora também do Laboratório de Investigação em Corpo, Gênero e Subjetividade, né? O Núcleo de Estudos vai completar 30 anos, agora em agosto. O laboratório vai completar 25 anos no ano que vem, produzindo conhecimento, que é uma função nossa, né, da universidade. E a conversa foi ótima. Acho que a gente pode ressaltar aqui que essas questões que envolvem a discussão de gênero e de diversidade, elas fazem parte da ciência, né? Elas têm que estar dentro da universidade, elas têm que estar gerando informações para que a gente possa transformar a própria universidade, né, e a sociedade num ambiente muito mais igual, né, muito mais igualitário, muito mais seguro, né, nossa ilha segura que acolhe e que permite que as nossas mulheres avancem mais ainda, né. Muito obrigada. É isso. Obrigada a você. Obrigada a você. Este foi o nosso primeiro Avança UFPR Mulheres. Quem você gostaria de assistir aqui no nosso próximo bate-papo? Pode ser uma professora, uma técnica, uma estudante, alguém que possa contribuir para um avanço UFPR. Marque aqui nos comentários. Até a próxima!